Fala pessoal, boa noite, bem-vindos. Acho que eu vou usar o fone aqui para reduzir o ruído. Aproveitar enquanto o pessoal tá entrando aí. Pra ele no cabelo. Vamos lá. E pronto, agora sim. Agora deu 8 horas em ponto. Deixa eu desembaralhar isso aqui. Pronto. Deixa eu ver quem vai entrando. Esperar um pouquinho, eu começo a dar uns avisos e a gente inicia. Não dá pra ver quem tá on, né? Estamos ao vivo. Quem for entrando pode dar um oi no chat aí que eu vou lendo. A gente já começa. Opa, Rosana, boa noite. Esperar até umas 8h05 aí, eu começo a dar uns avisos. Boa noite para quem está chegando. Eu estou acompanhando o chat aqui, então se forem surgindo dúvidas, perguntas, qualquer coisa, podem ir enviando que eu vou respondendo ao longo do nosso encontro de hoje. Sem problemas. Já temos algumas pessoas online, maravilha. Bom, então eu vou adiantar já alguns avisos. Essa semana é uma iniciativa que está funcionando como uma contrapartida. Contrapartida ao subsídio que a gente recebeu pela Aldir Blanc, do inciso 2, do artigo 2º da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, a nossa famosa Aldir Blanc. E aí eu resolvi fazer uma programação legal, bacana, grande, diversificada, que tem esse nome da Semana de Investigação Artística, em que na segunda-feira tivemos um aulão chamado Como se inserir no mercado artístico. Ele foi gravado no YouTube, tá no meu canal também. Ele depois vai entrar no canal do CIA também. Eu não estou fazendo direto no canal do CIA porque o YouTube não permite fazer a transmissão ao vivo pelo celular. Tem que ter um número mínimo de inscritos e tudo mais. Como o meu canal é bem mais antigo, o do CIA é novinho, é jovem ainda, eu estou utilizando o meu. Bom, então na segunda-feira tivemos o Como se inserir no mercado artístico. Ontem a gente teve um treinamento muito legal chamado Chakras do Ator, que foi feito por outra plataforma, Google Meet, e a gente vai colocar no YouTube também, vai ficar disponibilizado gratuitamente para todos acessarem. Hoje é o nosso terceiro encontro da semana, que é o aulão Trabalhando com Diferentes Veículos e Linguagens Artísticas, que a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas coisas principais. Boa noite para quem está chegando. Amanhã temos um treinamento também pelo Google Meet, chamado Treinamento Técnicas de Atuação para Câmera.
que também depois vai ser disponibilizado no YouTube. E na sexta-feira a gente fecha esse ciclo das contrapartidas com um aulão como fazer uma investigação artística, que é essa essência do Centro de Investigação Artística. Vai ser muito legal também. No sábado de manhã, temos um aulão de teatro aberto e gratuito com o Zé Carlos Moreno. Também está divulgado nas nossas redes sociais. E aí, na semana seguinte, a gente segue com um aulão do Chakras Altura um pouquinho maior, que vai ser na terça e quinta. Quem tiver qualquer dúvida, pode procurar nas minhas redes ou na rede do CIA, Centro de Investigação Artística, que vai estar tudo lá. Beleza? Então, dados os avisos, e boa noite novamente para quem está chegando. Já são 8h05. Eu vou ver se tem mais alguém que está mandando alguma mensagem preso em algum lugar, senão a gente inicia. E a ideia de hoje é compartilhar um pouquinho esse pensamento e esse entendimento do que são os diferentes veículos e as diferentes linguagens e como que a gente pode, através da nossa compreensão dessas diferenças, aproveitar as principais características delas para usar a nosso favor no nosso trabalho de artistas. Então, eu vou começar falando de veículos. Vamos lá. Seguinte, pessoal, o que são veículos, né? Como o nome já diz, esse veículo é onde é veiculada uma obra, né? É onde essa obra vai ser passada, vai ser exibida, de que maneira que ela é acessada. Então, por exemplo, quais são os principais veículos? Nós temos os veículos que são presenciais, que são as artes da cena, como o próprio teatro, referência. Eu vou usar os veículos do ator como referência. Então, temos o teatro, temos a televisão, que já fugiu do ao vivo, já fugiu do presencial. Temos um primo da televisão, que é o cinema. E aí a gente tem alguns desdobramentos dessa relação audiovisual que vão por outros territórios, como, por exemplo, a web e a publicidade. Por que é diferente? Por que a gente não divide só em teatro ou artes da cena, artes cênicas e audiovisual? Eu vou dividir nos principais veículos, tomando como base o trabalho do ator, para a gente entender um pouco melhor por que é importante dividir e por que é legal estudar dessa maneira diferente, já que a atuação e a forma como nós nos relacionamos com esses veículos é completamente diferente. Então, como é que funciona no teatro? O teatro, a principal característica dele é ser ao vivo. Mas não só ao vivo, presencial. Ah, Vitor, mas agora, durante a pandemia, a gente está vivendo o teatro online. E aí a gente já vai entrar num veículo novo que está surgindo, que é o do teatro online, ou web teatro, que é também uma nomenclatura que está começando a ser usada. Que é diferente do teatro filmado, né? O teatro filmado é aquele teatro que foi feito ao vivo, presencial, mas uma câmera registrou, ele foi filmado. O teatro online não, ele acontece ao vivo online. Mas vamos para o teatro tradicional. O que o teatro tradicional tem de diferente para o trabalho do ator? Bom, se ele é ao vivo, se ele é presencial, a primeira coisa é a relação com o público. A relação com o público, ela é única. O público que está ali naquele dia está assistindo aquele espetáculo e nunca mais ele vai ver o mesmo espetáculo da mesma maneira. Nunca mais. Porque existe a característica do efêmero. Aquilo ali só vai acontecer daquela maneira, naquele momento. O teatro, ele é efêmero. Depois que passou, já aconteceu. Então, se eu venho assistir de novo no dia seguinte, pode ser que seja muito parecido, mas alguma coisa vai ser diferente. Algum brilho, alguma característica, às vezes até alguma cena, algumas falas, dependendo do espetáculo. Mas existe a característica de que o teatro é efêmero. Então, diferente do audiovisual, em que a gente já pode falar sobre isso, inclusive, em que a obra ela é filmada, registrada, editada e ela é acabada. Existe uma finalização dessa obra.
Então, quando eu assisto, por exemplo, um filme, esse filme ele foi feito no passado. Ele já foi. A maioria desses artistas já estão gravando outros filmes, outras obras, enquanto eu estou assistindo. Então, a obra audiovisual é realizada no passado. Então, o que eu estou vendo ali já não é mais diferente das artes da cena, como é o caso do teatro, da dança, do show musical, das artes performáticas, a própria performance. A performance, a característica principal dela é isso. Ela é ao vivo, presencial. Então, quando a gente começa a ir para o teatro online ou para o web teatro, a gente já entende que é uma figura híbrida. O que pode se juntar do teatro com o audiovisual que caracteriza as duas coisas? Bom, a primeira coisa é, não temos como ser presencial, já que é online. Então, ele é ao vivo. Ele é uma obra contínua. Não existe uma característica de que foi filmado algumas vezes, depois foi para edição, depois foi para o espectador. Porque aí vira cinema. Ah, Vitor, mas se eu só ligo uma câmera e estou fazendo ao vivo, isso já é teatro? Já é um caminho. Ah, mas isso quer dizer que eu não posso utilizar as técnicas de câmera? Não, você pode utilizar. Eu brinco sempre com isso nas lives, né? Mas, por exemplo, se o espectador no teatro convencional, ele está preso na cadeira, ele está lá amarrado, a não ser que seja um teatro itinerante. No cinema, eu posso pegar e botar o espectador lá em cima e dizer, ó, você vai ficar me assistindo aí de cima. Ou colocar ele pertinho de mim e dizer, olha só o que eu estou dizendo. Ou colocar ele longe e ele vai me ver lá de longe. Essa característica de movimentar o público e colocar o público onde eu quero, ela pertence ao audiovisual, principalmente. Da mesma maneira, eu posso utilizar diversos olhares e ter uma resultante. Como assim? Eu posso ter várias câmeras, mas estar exibindo uma que eu escolho. Por exemplo, a gente está vendo muito isso no teatro agora online, que tem várias janelinhas dos atores, mas aí às vezes tem um operador que escolhe quais atores vão aparecer. Ou às vezes eles crescem um ator, diminuem um ator. Esse tipo de operação desse web teatro, que está começando a surgir também essa profissão de operador de Zoom, operador de Google Meet e assim por diante, ela tem a ver com isso, que é unir os recursos audiovisuais que são possíveis ao teatro, fazendo essa nova linguagem que a gente está descobrindo ainda e experimentando, que é o web teatro ou o teatro online, em que ela tenta trazer o melhor dos dois mundos, certo? E aí a gente tem que trabalhar sempre com o melhor de cada mundo, não? A gente não vai querer trabalhar com o pior de cada mundo, né? Então, essa é uma característica já que a gente pode entender. Então, bom, já adiantamos uma característica clássica de todo esse setor audiovisual, que é o quê? Ele acontece no passado. Como assim, Vitor? Eu estou vendo ao vivo, sim, mas ele já foi feito. Tem filme que para ser feito leva 2, 3 anos, às vezes mais até. E os profissionais levaram esses 2, 3 anos para daqui a 4 ou 5 você assistir. Porque ainda tem toda a questão da distribuição, da produção, dos relacionamentos de marketing. Então esse filme que você está assistindo ali, se tinha, por exemplo, um jovem de 15 anos, esse jovem já vai ter 20 quando você for assistir. Por isso que às vezes você está acompanhando uma série e entre uma temporada e outra você fala, uau, mas essa pessoa cresceu tanto, agora ela está quase velha. O que aconteceu? Então essa é uma característica. No teatro isso não acontece. No teatro ele está ao vivo, você está acompanhando isso ao vivo. Então, já temos temporalidade nessa relação entre o audiovisual. Eu nem aprofundei nas subdivisões do audiovisual ainda. A gente está falando principalmente entre as artes da cena e o audiovisual. Já falamos da temporalidade. Uma é no presente, relação ao vivo. A outra, ela é feita pensando no futuro, as pessoas que vão assistir depois. E quando as pessoas assistem, já aconteceu no passado. E isso também imprime uma edição.
um tempo em que eu vou selecionando as coisas que funcionaram e que não funcionaram. Para o trabalho do ator, o que muda? Aí a gente entra na segunda coisa que eu falei, relação. A relação, quando eu estou em cena, ela é imediata, o público está aqui. O público influencia diretamente a obra que está acontecendo presencialmente, ao vivo. Mesmo que não é presencial, que é online, mas que é ao vivo. O público influencia. Eu posso trocar com o público. Se algo acontece na plateia, por exemplo, um bebê começa a chorar, ou alguém começa a gritar alguma coisa política, qualquer coisa que aconteça, ou começa um incêndio na coxia, por exemplo, isso influencia o espetáculo. Na obra audiovisual não acontece isso, a não ser que eu queira. Porque na obra audiovisual, se algo acontece fora do planejado ou fora do desejável, a gente refaz. A gente grava o take 2, o take 3, o take 4, o take 5 e assim por diante. E chega na edição, se eu vejo isso e eu não gostei, eu tiro. Mesmo tendo gravado, não, isso não vai entrar no filme não. Deixa de lado. Vamos colocar no filme só o que tá bacana. No teatro não tem como. Se você fez, o público já viu. Se você quiser mudar, só amanhã. Amanhã você pode mudar. E aí isso é uma outra característica. Fazendo paralelo. No teatro, você sempre pode mudar amanhã. No cinema, não. Se você levou ao cinema, ou se exibiu na televisão, ou se foi pro streaming, Netflix, Amazon Prime Video e assim por diante, já era. Não tem como mudar. O máximo que pode acontecer é depois sair o corte do diretor, né? Director's Cut, que a gente vê muito aí. Às vezes a produção teve que enxugar alguma coisa, o diretor não ficou satisfeito, anos depois sai, e aí ganha um dinheiro a mais, né? O corte do diretor. O máximo que pode acontecer. Mas se você como ator não ficou satisfeito, já era. Se você não concorda mais com o que foi feito, já era. No teatro, não. Se você está insatisfeito, você consegue ensaiar à tarde e apresentar diferente à noite. Essa é uma característica, porque o teatro é efêmero. As artes da cena são. Então isso já é uma característica muito importante aqui que fala sobre veículo. Ainda não entramos em linguagem. Mas é uma das principais características da relação, não só do ator, mas de todos os artistas que compõem esses diferentes veículos. Para o ator é mais gritante, por quê? Porque o ator está em cena. O iluminador, ele preparou a iluminação ali, se o operador errou ali, no dia seguinte ele acerta. Claro que isso vai influenciar no momento também, é ao vivo, né? O diretor, ele tá lá no máximo sofrendo, sentado na cadeira, igual eu faço quando eu tô dirigindo uma peça, eu fico lá, meu Deus, não foi isso que eu fiz. O ator não, ele tá no palco, ao vivo, influenciando e sendo influenciado pelo que está acontecendo ali naquele momento. Inclusive pela vida pessoal dele, se ele trouxer isso pro palco. Se ele não deixar no camarim. Ele recebe uma grande notícia pesadíssima de um falecimento, por exemplo, antes de entrar em cena. Isso pode impactar a performance dele no dia. No filme, se isso estiver atrapalhando, o diretor fala, pô, tem algo errado aí, o que está acontecendo? Vamos gravar de novo. Aí, não tá rolando, vamos gravar de novo. Não tá rolando. Ele vai ajustando. E de repente essa cena ele pendura. Joga para um outro dia, para um outro momento. Claro que isso envolve custo e direção. Eu estou falando em casos de necessidade. No teatro, não. Você está ali apresentando. É agora. Não tem outro momento. Não tem como pendurar uma cena. Só no ensaio. No teatro, no ao vivo, na apresentação, não tem como. Né? Então, vamos começar agora a entrar nessas diferenças dentro do audiovisual para a gente começar a destrinchar um pouco mais. Galera, se for tendo pergunta, pode ir lançando ao longo aí, tá? Não se preocupa, não. Depois no final eu vou abrir mais um espaço para perguntas, mas pode ir lançando ao longo. Como é que funciona no cinema? No cinema, a gente tem geralmente um roteiro. Esse roteiro, existe todo um estudo sobre ele, um estudo de decupagem técnica, artística, em que as pessoas fazem planejamento de como isso vai ser gravado, que envolve toda uma produção, envolve locações onde vai ser feito, às vezes os estúdios, e aí entende se esse estúdio vai ser paramentado, se ele vai existir uma cenografia ali, ou se vai ser usado croma, ou se vai ser uma coisa mais moderna ainda, que hoje em dia está sendo feito
com telões digitais, em que é feita uma cenografia digital ao vivo, como é o caso do Mandalorian, da Disney Plus, em que eles inventaram um negócio chamado... é um domo digital em que eles fazem o cenário digitalmente, ao vivo. Então, se eles querem mover uma montanha, eles movem lá no computadorzinho, a montanha se move ao vivo. Isso é incrível. Claro que é um custo absurdo de produção, mas é a Disney, né? A Disney pode. Mas isso facilita algumas coisas que são muito complicadas com o Chroma Key, por exemplo, que é a sensação de como a luz, o cenário, as cores, as profundidades vão acontecer. O Chroma você está vendo um telão azul ou verde ou outras cores, e o trabalho acontece muito no imaginário, inclusive para a equipe técnica. Existem vantagens nisso e desvantagens, né? E o mais legal, quando é possível, é gravar nas locações, porque você está ali vivenciando aquela temperatura, aquela aridez, ou aquele frio, ou aquela umidade, todas as características daquele ambiente. E o ator, ele tem uma coisa muito diferente no audiovisual. Isso vale para... Ainda que eu grave separadamente as cenas, em algum momento a gente vai fazer o famoso passadão, que é entender como a cronologia do espetáculo acontece. Da cena 1 à cena 10. Porque isso vai ser apresentado assim, da cena 1 à cena 10. Então, antes desse espetáculo estrear, o elenco, os diretores e todos os colaboradores vão estar vendo essa dinâmica dessa sequência, como ela se estabelece. No audiovisual, não. No audiovisual, a sequência, muitas vezes, ela só acontece lá na edição, depois que tudo já foi gravado. O que quer dizer isso, principalmente para o ator? Quer dizer que, eventualmente, ele pode ter gravar no dia 1 a cena 1, 2 e 3. No dia 2, ele grava a 4, a 8 e a 12. No dia 5, ele grava a 27, a 5 e a 11. E aí? Como é que faz? Se, de repente, no dia de hoje eu tenho que gravar uma cena em que... Na cena anterior, acabou de falecer a minha mãe em cena, a minha mãe a mãe do personagem, mas eu não gravei essa cena ainda. Essa cena eu vou gravar daqui a uma semana e meia. Mas hoje eu gravo uma cena depois. Eu gravo a cena pós falecimento da minha mãe, da mãe do personagem. E eu só vou gravar a cena em que ela de fato faleceu daqui a uma semana e meia. Geralmente isso acontece por questões de locação, que é uma das coisas mais caras numa produção audiovisual, é a locação, os espaços, né? A gente privilegia isso quando vai marcar o cronograma de gravação, porque a gente tem que liberar esses espaços. E, eventualmente, esses espaços são revisitados episódios à frente, temporadas à frente, capítulos, ou, no caso de um filme, no final do filme, às vezes. Para todo mundo existe um negócio chamado continuidade. Não à toa existe um profissional dedicado a isso que ele se chama continuista, que a função dele é se preocupar com a coerência dessa continuação. Então, por exemplo, se na cena 7 eu sofri um corte aqui, não dá para eu gravar a cena 9 daqui a uma semana e meia e esse corte não tá aqui, porque é uma cena sequencial. Se de repente o corte aparece do outro lado, ou se ele aparece embaixo, ou se não aparece o corte, vai perder coerência, vai perder continuidade. E isso eu estou falando uma continuidade visual. Para o ator é um pouco mais complexo. Por quê? Para o ator existe a continuidade emocional. Por exemplo, já vivenciei muito isso, mas eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que na cena 3 de algum filme que eu estou gravando, eu tive uma briga absurda com a minha irmã. Eu, personagem, a minha irmã, personagem. Nós tivemos uma briga absurda na cena 3. E aí, gravei isso já, sei lá,
há 3 semanas atrás. Hoje eu vou gravar a cena 4, que no filme ela é sequencial, ou seja, eu saí dessa briga, a gente foi pro quarto, e no quarto a gente continuou essa briga. Mas no nosso cronograma de gravação, entre uma cena e outra tem 3 semanas. A gente gravou muita coisa no meio do caminho. E hoje é o dia de eu gravar essa cena 4. Aí começa a cena 4, eu tô no quarto com a minha irmã falando alguma coisa, super tranquilo. Ah, irmã, eu acho que você não devia fazer isso assim. Eu acho que esse tipo de coisa tá errado. O que aconteceu aqui? Uma falha gravíssima de continuidade emocional. Por quê? Na cena 3 eu tava... no ápice de uma briga entre irmãos. E no filme é uma sequência imediata. Eu saio desse ambiente, por exemplo, a sala, entro no quarto e a gente continua. Então eu devia falar, não, irmã, você não devia fazer isso comigo. Não é legal isso que você faz. Tô dando exemplo, né? Mas aí, como eu gravei isso daqui 3 semanas depois, eu leio o roteiro. Não, irmã, você não devia fazer. Beleza. Aí eu entro em cena, não, irmã, você não devia fazer isso. Isso não é legal. Super tranquilo. Como se nada tivesse acontecido. Então o ator, a equipe técnica também cuida disso, o continuista também. O assistente de direção se preocupa muito com isso. Mas o ator, isso é função do ator. O ator é o responsável por saber, vírgula por vírgula, momento por momento, respiro por respiro, qual é o fluxo emocional do personagem dele. De onde ele veio, para onde ele vai e assim por diante. Então eu, como ator, eu não posso começar uma cena se eu não sei como eu estava antes. Ah, mas e quando acontece de eu gravar primeiro uma cena que é depois? Eu vou ter que ter estudado esse fluxo emocional. E de preferência conversado com a direção para... Peraí, entendi que a gente vai começar a gravar pela cena 8. A gente não gravou a 1 a 7 ainda. Mas olha só o fluxo que esse personagem passou até chegar na 8. Então eu vou começar a 8 assim. Beleza? Tá combinado? Ah, tá combinado. Então a 8 começa assim. E você já sabe que da 1 a 7 você vai ter que fazer de tal maneira. Se, quando você for gravar de 1 a 7, te pedirem diferente, sinaliza. Opa, peraí, quando eu gravei a 8, eu gravei desse jeito. Então não vai fazer sentido se eu gravar da 1 a 7 de outra maneira. Isso vai ter que ser conversado. Porque às vezes esquece também. Mas o ator ele não pode esquecer. Não pode ter incoerência emocional, incoerência da história do personagem, incoerência de relacionamento. Essa é a função do ator. Ele tem que saber melhor do que ninguém sobre o personagem dele. Ah, mas o diretor e os assistentes também não tem que saber? Tem que saber também. Mas quem tem que saber mais, dominar completamente o personagem é o ator. Ou a atriz. Então, essa é uma característica que torna um pouquinho mais complexo o mercado audiovisual para o ator. É essa questão da descontinuidade. A cronologia de gravação, ela não bate necessariamente com a cronologia do roteiro. O que se difere, geralmente, dos espetáculos. Ainda que nos espetáculos a gente costume pegar, às vezes, a cena 9 para... vamos ensaiar só a cena 9 hoje. Mas, em algum momento, acontece o famoso passadão. Que é esse ensaio sequência. Porque isso é como vai chegar no público. No audiovisual, não. A não ser em obras muito curtas. Aí pode ser que aconteça um curta-metragem, um comercial, publicitário, aí pode ser que aconteça. Mas obras maiores, um longa-metragem, uma novela, uma série, isso não acontece. Às vezes cenas que são muito depois. Tranquilo até aqui? Nenhuma pergunta, né? Tô acompanhando o chat aqui, tá todo mundo de buenas. Bem-vinda, Helena, bem-vinda, Abraão, Antônio, Aline, Merilinda, Maria Eduarda, Rosana, todo mundo aí que tá acompanhando, maravilha. E agora vamos entrar, aproveitando que eu já comecei a falar de cinema, vamos entrar um pouquinho em televisão, que a maioria das pessoas aí adora pensar sobre o mercado de televisão, os atores têm uma vontade de conhecer, de participar, até porque é um dos mercados que mais conseguem dar algum tipo de estabilidade financeira para os atores. Talvez o único no Brasil que dá algum tipo de estabilidade financeira para os atores seja a televisão atualmente. Porque a publicidade é muito instável, o teatro nem se fala, e o cinema também é instável. Ainda que você possa ganhar bem fazendo um filme,
Você não sabe quando vai gravar de novo o filme. A televisão existe alguma estabilidade. Então os atores que buscam estabilidade, geralmente eles vão atrás da televisão. Mas como é que funciona a televisão? A televisão tem uma característica interessante, que é ser uma obra aberta. E o que significa ser uma obra aberta? Significa que enquanto ela está sendo produzida, ela está sendo escrita também. A gente recebe alguns capítulos, não todos. A gente não sabe a obra como um todo. Diferente de um filme, diferente de uma peça. Quando eu vou ler, por exemplo, Hamlet, eu leio do ato 1 ao 5, eu conheço a obra inteira. Então eu consigo estudar essa obra, seja como diretor, seja como iluminador, seja como cenógrafo, figurinista ou como ator. Eu consigo estudar essa obra completa e entender todo o desenrolar dela e propor uma concepção artística para a completude da obra. Na novela, não. Na novela eu recebo um argumento, a sinopse, alguns capítulos e uma visão da direção, mas conforme ela vai sendo distribuída para o público, ela vai entrando na grade de programação, ela vai sendo apresentada, ela vai sendo escrita também. E vai tendo um feedback do público, que é a audiência. E essa audiência vai transformando também. Ela é um balizador dos núcleos que estão funcionando, dos núcleos que não estão, das dramaturgias que estão interessando tanto o público quanto os patrocinadores. Porque a novela, ela tem um atravessamento publicitário muito forte. Como assim, Vitor? A novela, ela existe por conta dos comerciais, principalmente. Significa que se os patrocinadores não estão interessados na obra, eles vão investir menos. Se eles investem menos, tem menos verba para ser feita essa obra. E começa a cair qualidade, que começa a ficar insatisfeita, assim por diante. Se a obra interessa aos patrocinadores, e naturalmente ao público, porque é uma via de mão dupla, né? Os patrocinadores querem público, o público gera patrocínio e assim por diante. Travou um pouquinho. Interesse em toda a obra. Mas pensa como é para os artistas, né? Já respondendo um pouquinho a pergunta da Alana aqui. A forma de interpretar um personagem muda de acordo com a área? Tipo, cinema para... Peraí, deixa eu jogar pro lado aqui. Cinema pro teatro, por aí vai. Muda um pouquinho, eu vou chegar lá já. Tá? Eu vou chegar lá. Uma das coisas eu tô falando sobre isso, né? Que essa ideia... No teatro, eu tenho os ensaios. E eu tenho uma noção da obra completa, em geral, a não ser que seja teatro experimental. E eu, quando começo a apresentar, eu tenho que estar pronto para fazer a obra completa. No cinema, não. No cinema, eu posso me preparar só para as cenas desse dia. E eu me preparo para as cenas do outro dia, no outro dia, e assim por diante. Eu estudo também a obra completa no cinema, porque o roteiro é fechado, em geral. As séries também, em geral, são roteiros fechados. Eu recebo uma temporada inteira. Os seriados também. Porém, as gravações são independentes. Então, eu não preciso estar com, por exemplo, o texto do filme inteiro decorado. No teatro, não. Se você não está com a peça inteira decorada, como é que você vai entrar em cena? Porque você vai ter que apresentar a peça inteira. E na novela, eu não tenho como estar com a novela inteira decorada. Porque ela nem foi escrita inteira. A novela é uma obra aberta. Então, o ator, ele se relaciona, dentro desses 3 veículos que foram os que eu falei até agora, ele já se relaciona de maneiras completamente diferentes. No teatro, ele tem que estar preparado por completo. E ele precisa ensaiar para que isso aconteça. E existe uma sequência desse acontecimento. No cinema, existe uma descontinuidade da gravação, da cronologia da gravação, que também existe na televisão. Mas eu tenho a noção do filme como um todo, da obra completa, em geral. E eu consigo me preparar, eu me desenvolvo, eu estudo ela para que eu faça isso da melhor maneira. Na novela, eu vou conhecendo o meu personagem enquanto a novela vai indo pro ar. Olha que curioso. Eu tenho uma ideia de como ele é, eu converso isso com o autor, com o diretor, mas eu não conheço o meu personagem completo. Eu tenho que deixar um canal aberto para ir conhecendo o personagem junto com o público. O público vai conhecendo o personagem junto com o ator, até certo ponto. Porque ela não foi escrita ainda. Então eu posso achar que meu personagem está indo por um caminho, de repente, o diretor muda de ideia, o autor muda de ideia, e ele faz, uau, muda totalmente. E eu leio o roteiro
dos próximos 3 capítulos, eu falo, o que é isso aqui, gente? Eu nunca que imaginar que meu personagem faria isso. Como assim ele faz? Muda pra cá completamente. E aí você tem que se reestruturar pra colocar nesse novo trilho esse personagem pra continuar a fazer essa novela. E o público também, quando for assistir esses capítulos que estão indo pro ar, ele vai falar, que isso? O que aconteceu aqui? Como assim esse personagem fez isso? Então, isso são as surpresas dessa obra aberta, né? Deixa eu ver o que estão falando aqui, ó, Rafa. Bem-vindo, Rafa. Adiantando um pouquinho. Gente, mas e a publicidade? Onde é que a publicidade, né, os comerciais, quando os atores vão fazer obras publicitárias, como é que eles fazem? A publicidade, ela tá muito perto do cinema, no sentido da gravação. Eu chego lá, eu sei qual filme que eu vou gravar, eu sei qual é o personagem, quando tem personagem, eu sei qual texto, eu tenho que chegar com o texto todo decorado nos dias da gravação. Eu conheço a obra, conheço a ideia, porém, eu estou ali com uma função específica. Eu sou um vendedor. Não necessariamente na publicidade eu estou ali com uma função artística. Sempre tem algum viés, mas em geral a publicidade eu estou ali como um vendedor. Eu estou vendendo um produto, um serviço ou uma ideia. Então eu estou vendendo, por exemplo, uma cerveja. Ah, melhor cerveja. Cerveja com verão, gelado, vendendo esse produto. Ou o serviço dessa seguradora aqui, que é a melhor seguradora do mercado, ela é super confiável. Eu não estou exercendo uma função artística ali. Eu estou na função de ator ou de apresentador, exercendo uma função publicitária, de venda. E existe esse... É diferente, tem que ter essa consciência de que eu estou ali para vender esse produto, esse serviço ou essa ideia. É isso que eu estou fazendo ali. Da melhor maneira possível. E a minha imagem está sendo veiculada a isso e a minha voz também. Pro bem e pro mal. Se eu, por exemplo, estou fazendo uma propaganda contra alguma coisa que eu acredito, é um pouco complicado. Ou a favor de alguma coisa que eu sou muito contra, também é complicado. Às vezes, por exemplo, propaganda política. Se você for fazer propaganda política a favor de um partido ou de um governo que você é totalmente contra, a sua imagem está sendo veiculada ali. A não ser que você esteja muito bem protegido por um personagem que é muito... que descaracteriza demais, a princípio é você ali também. Isso é bem complexo, porque as pessoas estão te vendo ali, né? Lembrando que a televisão, isso é importante falar, porque as pessoas esquecem isso, a televisão, ela também tem um caráter publicitário. Você está ali fazendo uma função artística, uma novela, ou uma minissérie, alguma coisa dessa novela, mas que a tua imagem também está servindo como uma função publicitária. Não à toa, ex-BBBs, Instagrammers, blogueiros e afins fazem novela também. Por quê? Porque isso atrai público. E lembrando o que eu acabei de falar, o público interessado na novela atrai patrocinadores. Patrocinador é o que banca a novela, para os intervalos comerciais. Então, não adianta eu ter só artistas geniais que não atraem público. A novela, ela precisa também de celebridades. Por quê? Porque as celebridades, elas vendem os produtos dos comerciais, ou os serviços dos comerciais, ou as ideias dos comerciais. Então, elas atraem o público para assistir a novela, em que o público vai, nos intervalos comerciais, ser atraído por essa questão publicitária. Então, é importante entender que as novelas, as emissoras, elas trabalham também inserido, escondido por trás dessa arte, dessa dramaturgia, tem ali uma questão comercial e publicitária. O que é diferente se eu for fazer um filme, por exemplo. Ah, Vitor, mas existem filmes que são mega comerciais, sem dúvida. Mas a relação é completamente diferente. O filme, a função principal dele é o filme. É o próprio filme. E o filme, ou ele já tem a verba, ou ele vai trabalhar com a bilheteria. E essa relação com o patrocinador,
ela também acontece, também as celebridades ajudam a fazer filme, sem dúvida, mas isso não é a função principal do filme. Porque a função principal do filme é a própria obra, assim como da série, assim como do teatro também. O teatro também pode ter uma celebridade lá que está atraindo o público, sem dúvida. Isso vale para tudo. Mas isso não se sustenta em geral. A prova de que só celebridades se sustentam é o Big Brother. O Big Brother são pessoas numa casa, num reality show, em que eu tô ali vendo essas pessoas. Não tem quesito artístico nenhum ali. Mas se eu faço isso no teatro, será que se sustenta? É um questionamento aí para se pensar sobre. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouco para as linguagens. Já falamos um pouco do teatro, e melhor, das artes da cena. Já falamos um pouquinho do cinema. Já falamos um pouquinho de televisão e publicidade. E agora, para abrir um novo canal, que na verdade mistura todos esses audiovisuais que eu falei até agora, tem o canal web. O canal web, ele pode passar por tudo isso. Porque, essencialmente, o que é, por exemplo, uma websérie? É uma série que acontece na web. Então, a relação estabelecida é exatamente a mesma de uma série. Ela pode ser mais televisiva ou mais cinematográfica. Ela também envolve a questão publicitária, porque uma websérie se sustenta em geral como? Ou com algum tipo de aporte financeiro de patrocínio, algo do tipo, ou com aquelas publicidades do próprio YouTube, que funciona com a mesma ideia da publicidade das inserções comerciais de uma novela. Então, tudo isso vai para a web, inclusive o web teatro. A ideia do teatro vai igualzinho para o web teatro. Qual que é a diferença do ator nesse caso do web teatro? O ator no web teatro, ele tem que ele precisa entender um pouquinho e aprender a se relacionar com a linguagem do cinema. O ator no teatro normal, ele não precisa. No teatro presencial, ao vivo. Se ele não sabe nada sobre cinema, tá tranquilo. Seria ótimo se soubesse, porque tudo acrescenta. Mas tá tranquilo. Se ele tá no web teatro e não entende nada de como se relacionar com uma câmera, já não tá tranquilo. Porque o web teatro é esse movimento híbrido que eu falei, né? Ele é teatro e cinema. Então, é muito importante. A gente tá falando sobre veículos até agora. Então, aproveitando para reforçar um pouco o que eu tô falando com o gancho da pergunta da Alana, que é a forma de interpretar um personagem muda de acordo com a área, ou seja, com o veículo. Tipo, se eu sou um ator que eu tô no teatro, o que muda para mim aqui? Eu tenho relação com o público, eu tô fazendo ao vivo, eu tô fazendo a obra como um todo, não dá pra eu só ter decorado uma cena, ter me preparado para uma cena, não adianta, eu tenho que saber tudo. E é efêmero. O que eu fiz hoje, amanhã pode mudar, se eu quiser. Se não tiver legal. E assim por diante. Todo dia pode ser diferente. E é interessante que sempre seja um pouquinho diferente. Em algum caráter é sempre diferente. No cinema, a minha relação é com uma câmera. Se não ficou legal, corta, grava de novo. O público, ele é um olho, é uma lente, é isso aqui, ó. Eu posso movimentar ele para diferentes lugares. O público pode estar lá no alto. O público pode estar muito perto de mim. Né? O público pode estar lá no altão. E eu não estar olhando para ele ou estar olhando para ele. Estar olhando direto para o público. Quebrando essa quarta parede, que é essa relação com o público, como existe no teatro. E eu posso brincar de que o público se afasta de mim. E de repente eu me aproximo dele. Então essa relação, isso tem em todo o audiovisual, né? Essa relação muda completamente pro ator. Eu entendo que não vai ter uma fileira de pessoas aqui me assistindo e, ao mesmo tempo, eu não preciso ter a completude da obra pronta. Eu experimento uma cena, gravo, inclusive eu posso fazer várias versões e só lá na edição a gente decidir qual que entra, como aconteceu, por exemplo, para quem assistiu o filme do Joker, né, que é o Coringa, o último do Joaquin Phoenix com Todd Phillips. Algumas cenas foram gravadas com, sei lá, 10 versões diferentes e só na hora da edição que eles escolheram qual que ia entrar. Então, o Joaquin Phoenix, ele chegou e gravou de uma maneira. Beleza, vamos mais uma. Aí gravou de outra maneira. Beleza, vamos mais uma. Aí gravou de outra maneira. E de outra maneira. Depois que tinha algumas
opções, todas ótimas. Aí ele falou, não, beleza, já temos material. Quando isso foi ser editado, quando foi para edição, aí eles escolheram, não, essa aqui funcionou muito melhor pro filme como um todo, pra cena. Aí eles escolhem. Isso faz com que o ator tenha um outra... Eu tô me assistindo aqui, tá travado, mas aqui tá. Tá travado, gente? Ah, travou. A Alana falou aqui pra mim que travou. Beleza. Agora voltou. Então, eu tava falando dessa relação com o cinema. De que eu posso parar e fazer de novo. E ao mesmo tempo, eu posso estar com 5 câmeras gravando, ou uma só. Eu posso, de repente, não estar atuando nem pro ator, pro outro meu colega ator. Às vezes eu posso estar fazendo uma cena em que parece que eu estou falando com alguém, mas eu estou falando com um boneco. Ou com uma parede. Quando isso vai para edição, na verdade, tem uma pessoa ali que ela gravou no outro dia. E na edição isso se juntou. Essa magia é a magia do cinema, em que ela trabalha com esse elemento da ilusão. Na televisão, isso tudo que eu falei agora do cinema também é aproveitado. A diferença principal do trabalho do ator na televisão é que a televisão, ela é uma indústria. Ela gira muito rápido. Você tem 10... Se você for um protagonista, por exemplo, você tem 10, 15, 20, 30 cenas para gravar num dia. O que não acontece no cinema. No cinema, a arte de cada cena, o aperfeiçoamento de cada cena é muito importante. Então, você nunca vai ter, a não ser um cinema que seja muito, muito comercial, 25 cenas para gravar num dia. Isso não acontece no cinema. Na televisão acontece. Porque a televisão, eles já chegam com os planos prontos, vamos lá, daqui, de cá e tal. Tem pouco espaço para uma criação artística, por conta da direção, por conta da equipe técnica. Então o cinema não tem tempo, por exemplo, para... esqueci o texto. Ou então, deixa eu fazer de 6 maneiras diferentes. Isso não tem tempo na televisão. Exceções. Início de novela. Geralmente início de novela tem um pouquinho mais de verba, tem um pouquinho mais de tempo. Aí você começa a ficar mais tranquilo. Depois começa um ritmo muito frenético. E lembrando que é uma obra aberta, então ela está sendo escrita também, né? A televisão tem essa indústria. Ela é muito rápida. Então o ator, ele tem que ser um operário dessa indústria. Ele tem que decorar muitas cenas por dia. Ele tem que se preparar antes. Porque ele não vai ter tempo de, quando a novela está rodando mesmo, de ficar ensaiando cena. No máximo, bater texto, pensar alguma movimentação, alguma ação diferente, alguma coisa que é muito legal que ele está querendo propor. Mas ele não tem como ensaiar todas as cenas, do início ao fim. Ele não tem tempo para isso. No cinema tem. No teatro também. Ainda que seja um teatro mais rápido, um cinema mais rápido, você pode ir para casa, você respira e tal. Você não vai ter que decorar 20 cenas para amanhã. Na televisão você vai ter que decorar 20 cenas para amanhã. Ou 10 que sejam, mas são 10 cenas. É muita coisa. E assim por diante. Então, essa é uma característica da televisão que já diferencia pro ator. E na publicidade, lembrando que a principal característica é essa. Você tá ali para vender um produto, serviço ou uma ideia. Quer ver uma coisa que eu sempre falo nos aulões sobre veículos e linguagem, que eu acho muito interessante? Na publicidade tem uma coisa que é específica dela, que não tem em nenhuma das outras, que é a preocupação com a minutagem, ou seja, com o tempo de cada ceninha. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ter que falar uma fala em diferentes tamanhos. A fala, por exemplo, era... sei lá. Bom dia, que bom te ver aqui. E aí o diretor pediu, Vitor, eu preciso dessa fala em 2 segundos, 3 segundos e meio e em 5 segundos. A mesma fala. Com a mesma cena, mantendo o personagem, mantendo a interpretação, mantendo as ações, só que esticando ou encurtando, enxugando a cena. Então, em uma eu dizia, bom dia, que bom te ver aqui. Bom dia, que bom te ver aqui. Na outra eu dizia, bom dia, que bom te ver aqui. Na outra eu dizia, bom dia, que bom te ver aqui. E de repente, numa versão, ele diz, Vitor, eu preciso de uma micro, em 1 segundo. Bom dia, que bom te ver aqui. 1 segundo. Bom dia, que bom te ver aqui. Olha que louco. A publicidade tem disso. Por quê? Porque a publicidade são filmes, são inserções
Se você tem um filme de 15 segundos, por exemplo, e o teu filme deu 16, já era. Você vai ter que cortar alguma coisa para caber no 15 ou refazer o filme para virar um filme de 30. Existem padrões dessas inserções. 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Um comercial de 1 minuto, na televisão aberta, por exemplo, é muito caro. Muito caro. Milhões, dependendo de quantas vezes ele vai ser veiculado. Quantas inserções ele vai acontecer em quais horários, né? Milhões de reais. Imagina! Então, esse dimensionamento, ele é feito antes. As pessoas sabem, ó, essa cena aqui tem que durar 3 segundos. Essa cena aqui vai durar 7. Essa cena aqui dura 5. Com tudo, dá 15 segundos. A Lana perguntou, as gravações de uma série para plataforma digitais também é como nas novelas, tipo de gravar umas 10 cenas num dia? Depende. Em geral, as séries e seriados se assemelham muito ao cinema. É uma coisa mais artística, o produto é o foco da coisa. Mas pode ter casos de algumas séries que são mais novelísticas. Mas dificilmente elas vão ter... Elas vão ser tão indústria quanto uma novela. A ponto de gravar muito o tempo todo, vai pro estúdio, do estúdio corre para a cidade cenográfica, o carro te busca aqui, vai para lá. Isso é muito difícil de acontecer. Porque a preocupação tem que ter uma preocupação com a qualidade. Se não tem uma grande qualidade, o público não assiste. A televisão, existe uma preocupação com a qualidade, mas ela não é o maior foco. Os prazos são muito importantes, a quantidade de gravações é muito importante, tem uma métrica diferente na televisão. E o ator se relaciona com essa métrica diferente. É só você comparar um ator que trabalha em todos os veículos, você vê um trabalho dele na televisão, vê um trabalho dele no cinema e no teatro. O nível de qualidade do que ele está entregando é diferente. Por isso que tem muitos atores que desistem de fazer televisão, que falam que não consegue ou que não gosta, e vai fazer, por exemplo, séries. Por quê? Porque a série ela tem um tempo mais lento, porque a série existe uma preocupação maior com a qualidade. Não significa que as novelas não têm qualidade, tá, gente? Eu tô falando de tempo quanto mais tempo você tem para dedicar a cada cena, mais possibilidade de qualidade você tem. Os orçamentos são diferentes, é tudo diferente, né? A equipe é diferente. Se você tem 1 mês para montar a direção de arte de uma cena, é uma coisa. Se você tem 2 dias, é outra coisa. A direção de arte ela vai ser diferente. Então tudo isso impacta no resultado, na qualidade artística. Certo? Inclusive a do ator. Se eu tenho que decorar uma cena para amanhã, eu viro a noite aqui e vou fazer a melhor cena da minha vida. Se eu tenho que decorar 20 cenas para amanhã, talvez eu só consiga decorar. E mais nada. Entende? Então, nesse nível de movimento que a gente vai falando. Lembrando que tudo isso também funciona na web, da mesma maneira. Bom, falei bastante da relação dos atores com esses veículos, né? E como é que a gente utiliza isso a nosso favor, Vitor? Como é que a gente pega todas essas características desses veículos e eu como ator, por exemplo, se alguém aí for diretor ou outra coisa quiser perguntar, também pode perguntar, mas como ator, como é que eu me aproprio e utilizo o que de melhor tem cada veículo desse, como eu dou o meu máximo nesse veículo? Aproveita isso que eu estou dizendo. O teatro, ele tem essa relação ao vivo, com o público, efemeridade. Eu tenho a obra completa ali para mim, para eu conseguir ensaiar, reensaiar e dar o meu melhor nessa completude dessa obra. E na relação com o público. O teatro é aqui agora. Aproveita isso. O cinema vai para o vídeo. Mas também existe essa completude, existe essa relação com cada uma das cenas e com a obra audiovisual completa. Assim como nas séries e seriados. Então também tem como, eu podia ser um pouquinho melhor, grava de novo. Porque o máximo que você vai dar é o que todos querem. Porque depois que isso for gravado, editado e distribuído, nada se mexe mais. Já foi. Então é possível trabalhar também com esse requinte artístico. Só que lembrando que não vai ter um público ali te assistindo. A sua relação vai ser com a câmera. Isso é interessante porque existe... Os atores que já estão mais cascudos no meio cinematográfico, eles entendem que o que eles estão fazendo não está finalizado ainda.
o que eles estão fazendo pode ser completamente modificado dependendo do que vai acontecer por trás das câmeras. De como ele está sendo filmado e de como a edição vai trabalhar com ele. Por exemplo, se eu pego uma imagem minha, simples aqui, sério, olhando para alguma coisa, depois, na edição, corta para uma imagem de um crime acontecendo, e depois corta para mim e eu tô aqui ainda parado, só olhando essa coisa, eu posso estar soando para o público como alguém que não fez nada. Alguém que só assistiu e não tomou nenhuma atitude. Agora, se, por exemplo, eu tô com essa imagem parada, olhando para alguma coisa, corta para uma folha em branco, um caderno aberto em branco com uma caneta do lado e volta para mim, eu parado olhando para o nada, dá a sensação de que eu sou um poeta ou qualquer coisa e tô com um branco. Tá faltando inspiração. De repente o público fala, poxa, esse cara não tá conseguindo fazer. Ai, coitado dele. Que é diferente do, nossa, que ridículo, ele não fez nada, ele podia ter feito alguma coisa. São duas relações diferentes. E isso, eu como ator, fiz a mesma coisa. Mas na edição, junto com a direção, eles criaram uma significação diferente pro trabalho, pro que eu fiz ali em cena. No teatro, eu sei o que tá acontecendo. Eu sei que cena vem antes e depois. No cinema também, porque eu li o roteiro. Mas no cinema, só o que eu estou fazendo ali não é o resultado. O resultado vai passar por uma série de filtragens ainda. Que faz parte do cinema. Então tem muita coisa ali para essa soma acontecer. E na televisão, o que eu posso extrair de melhor é esse entendimento de que eu tenho que me preparar antes. Desde o momento em que eu começo a pegar com a direção e com o autor o argumento, a sinopse de quem é meu personagem, eu vou já construindo possibilidades, mas eu sempre tenho que estar aberto para descobrir um fator desse meu personagem. Eu não posso cristalizar ele, porque a novela é uma obra aberta. Ela vai sendo feita ao longo, enquanto ela vai indo pro ar. E ao mesmo tempo, eu vou recebendo respostas do público também. E dos núcleos que vão se transformando. A novela é um organismo vivo. Ela vai se transformando ao longo. Isso é muito interessante. É bem desafiador. Para quem gosta de desafio, é muito legal fazer uma... Então, quanto mais eu tô aberto a isso, e eu não cristalizo as coisas, melhor eu vou me desenvolver num veículo assim. A publicidade, eu tenho que ter esse entendimento e deixar um pouco o meu ego artístico de lado, e entender que se eu tô ali, se eu topei estar ali, eu estou ali vendendo esse produto, serviço ou ideia. A arte, se for possível inserir, maravilha, mas às vezes não tem realmente uma arte. Ali eu vou ali, vou sacudir uma latinha de cerveja, vou beber a cerveja e vou embora. Você paga para isso. E a minha imagem vai ficar veiculada a isso por X período. Depende. Tem alguns comerciais que são muito artísticos, são lindos, são filmes. Eu tenho o privilégio de ter feito alguns comerciais que são obras de arte. A equipe era incrível, o comercial era incrível. Mas às vezes a gente faz comerciais que são bobos mesmo. E eu tenho que ter esse entendimento, porque se eu não quero fazer isso, eu não vou. Agora, se eu vou, eu tenho que ter a postura profissional, o comprometimento, a disciplina, a responsabilidade de fazer da melhor maneira possível aquilo ali. Isso vale para tudo, né? Claro, óbvio. E na web, galera, a web é esse mercado que a gente tem aí. Jogou na web, já caiu na rede, né? Jogou na web, já era. Aproveita. Ele é worldwide, ele é, assim como o streaming, né? Ele tem uma penetração mundial. Então, é legal que a gente entenda que eu posso fazer uma websérie, por exemplo, com uma galera, se eu tô a fim de fazer isso, e legendar ela em diversas línguas e distribuir em outros países. E, de repente, ter patrocínios de outros países também. Outras regiões. Ser assistido no celular, ou no computador, ou onde for. Então, a web, ela é um mecanismo muito interessante. Não só webséries, né? Tudo. Curtas-metragens. Agora tem essa febre do TikTok, que já é um aplicativo antigo, mas a galera tá usando muito agora. Que dá para fazer arte com ele, sabendo fazer. O próprio Instagram também. Tem gente que faz curta-metragem e bota no Instagram. É muito legal. O próprio Instagram do CIA tem alguns curtas-metragens, tem vídeo performance, que é um mecanismo também. Existe essa linguagem, já vou aproveitar para entrar em linguagem.
É... Tem uma frase aqui que eu anotei aqui, porque eu já tinha citado isso em algum aulão que eu fiz também, que eu achei interessante. Eu vou aproveitar para falar, já que eu não falei isso, mas sobre teatro, ou sobre as artes da cena, é legal a gente pensar que fazer arte cênica é viver junto. Você está vivendo junto com os outros atual. Travou? Travou, mas voltou. Junto com o momento atual. Então, se eu estou fazendo uma peça hoje, com a economia como ela está, com a pandemia, com o governo, etc, 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 ela tem uma recepção com o público muito diferente dessa peça se ela foi feita há 5 anos atrás. Então, a peça, o espetáculo, a arte cênica, ela faz com que nós estejamos vivendo juntos essa experiência, essa comunhão hoje. O que os outros veículos não fazem. Eu posso estar assistindo um filme hoje e ele me impacta de uma maneira diferente de como me impactou um tempo atrás. Mas o ator, ele já fez isso há muito tempo. Então, se eu pego um clássico, sei lá, um filme que foi feito em 1970, por exemplo. Quando o ator fez, ele não tinha relação de hoje, ele tinha relação de 1970. Pode ser que, pra mim, essa relação mude. Ótimo. Mas pro ator, já foi. O teatro, não. Se o ator tá fazendo aqui agora, todos vocês, atores, plateia, todo mundo tá tendo essa comunhão agora. Isso é muito legal, esse pensamento. Então, falei dessa versão indústria, essa versão arte, que elas existe um equilíbrio, uma equalização de tudo isso, né? Falei dos veículos, falei de um monte de coisa. Vitor, e a linguagem? Onde é que ela entra nisso tudo? A gente está falando de veículos e linguagens, né? A linguagem, dentro dessa ideia, dentro dessa perspectiva, ela é um sinônimo de estilo. O estilo tem a ver com a forma. A forma tem a ver com como. Como assim? Me explica melhor. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu vou fazer aqui Romeu e Julieta. Eu escolhi essa peça de Shakespeare e vou apresentar um espetáculo Romeu e Julieta. Beleza, até aí eu escolhi o quê? O que eu vou fazer? Romeu e Julieta de Shakespeare. Mas qual é a minha concepção por trás disso? Como eu quero fazer esse Romeu e Julieta? Por exemplo, existem versões de Romeu e Julieta que foram adaptadas para a contemporaneidade. O Romeu e Julieta em que o Romeu é da favela do Rio de Janeiro, a Julieta é a patricinha de Copacabana. E aí essas questões sociais substituem as questões da família dos Capuleto dos Montecchio, que é a original do texto de Shakespeare, né? Então é uma questão de briga social também. Ou seja, é uma adaptação. Eventualmente eu posso manter até o próprio texto, brincando com ele. Mas por que eu trago, em vez de fazer aquela coisa shakespeariana, e como era na época, principalmente, que era um tom maior, e o Romeu e Julieta, ele é um texto que é mais em versos, parece quase um poema. O Shakespeare, ele era um grande poeta. Alguns textos dele são mais prosa, outros são mais poema. Como o próprio Sonho de uma Noite de Verão, por exemplo, que tem trechos muito rimados, tem trechos com uma métrica muito estabelecida. Tem outros que não, já tem isso bem mais desconstruído. Mas eu posso pegar esse Romeu e Julieta e fazer ele no Rio de Janeiro hoje, ou São Paulo hoje, pandemia. E mais do que isso, vou mais longe, porque isso ainda é um óbvio, né? Uma adaptação. Eu posso pegar o próprio Romeu e Julieta e resolver fazer ele completamente natural. Falando assim como eu estou falando com vocês agora, coloquialmente, em vez de ter um formalismo. Ou eu posso escolher o contrário, fazer muito formal. Ou eu posso fazer Romeu e Julieta mudo, sem falar. Por exemplo, o Antunes Filho, para quem não conhece, é um grande mestre, diretor de teatro do Brasil. O famoso CPT do Antunes, né? O Antunes, ele fez uma versão do espetáculo famosíssimo do Tennessee Williams, chamado Um Bonde Chamado Desejo, em fonemol, em blabção, em gromelô, tem várias nomenclaturas, né? Mas eles chamam de fonemol, que é sem ter propriamente a fala
sendo dita. Se chamava Blanche, o nome do espetáculo. Eu cheguei a assistir só um trecho online, eu não cheguei a assistir a peça inteira ainda, tá aqui na minha lista para assistir. Mas olha só que desafiador, que interessante. Tennessee Williams é um dramaturgo contemporâneo, muito cinematográfico até, e a fala dele é uma coisa, a maneira como ele escolhe as palavras é uma coisa geralmente muito selecionada. As pessoas gostam das palavras que ele escolhe, da forma como ele coloca as palavras. Então, é uma coisa importante. E aí chega o Antunes e fala, beleza, vou fazer um Bonde Chamado Desejo sem as palavras. É uma adaptação. Outra coisa, vou dar um exemplo aqui também que eu já dei em um outro encontro. Existe uma peça chamada Tartufo, do Molière, em que o Bruce Gomlewski, que ele fez uma versão lá no Maison de France, que eu assisti, que é um teatro que está fechado, infelizmente, no consulado francês, no Rio de Janeiro, muito interessante, o teatro maravilhoso. E ele fez uma versão Tartufo completamente expressionista. Nos tempos de hoje. Expressionista, tinha uma maquiagem muito carregada, um corpo muito gritante e era completamente físico. Parecia que a gente estava voltando aos tempos de comédia dell'arte. E a comédia dell'arte é muito antiga, né? Para quem já passou aí, mais ou menos, estudou a história do teatro, ela é muito antiga. E aí existe um pensamento errôneo de que as linguagens elas vão ficando obsoletas e elas vão evoluindo no sentido de deixando para trás o que já acontecia antes, e agora existe a nova versão, a nova forma de fazer isso. Então, hoje em dia é só naturalismo, por exemplo. Que a gente bebe muito esse naturalismo do cinema, hollywoodiano principalmente, né? Não começou lá, mas a gente bebe muito aqui no Brasil desse cinema hollywoodiano. Então a gente acha que essa é a maneira certa de se interpretar agora. Isso não existe. Isso é errado. Não existe uma maneira certa. Existe uma escolha para contar uma história da melhor maneira possível. Eu posso pegar o mesmo espetáculo, o mesmo filme, e fazer ele de milhões de maneiras diferentes. Eu posso fazer ele naturalista, eu posso fazer ele expressionista, eu posso fazer ele cinema mudo, eu posso fazer ele colorido, posso fazer preto e branco, posso fazer trabalhando só com closes, posso fazer trabalhando só com plano geral. Se é no teatro, eu posso fazer performático, eu posso fazer completamente parado, só falando. E como é essa minha fala? Então existem linguagens, estilos. Quem, por exemplo, já teve o prazer de assistir uma ópera, vê que a ópera é um negócio, tanto é que existe esse bordão que a gente diz, tá muito operístico, hein? Tá muito operístico, ou seja, tá grande. E isso é obsoleto de maneira nenhuma. Isso é uma forma. Eu posso pegar uma ópera e fazer naturalista, se eu quiser. Ou eu posso fazer um teatro operístico, em que eu tenho uma cena que é grande. Tem muita gente que faz Nelson Rodrigues assim, porque os textos de Nelson encaixam. O Nelson, ele é melodramático, ele já é um tonzinho acima. O melodrama é a linguagem da novela. Melodrama. As novelas, elas vêm de uma coisa melodramática, elas já são um tom acima. Porque as novelas, a novela é um veículo para comunicar as massas principalmente. E há pessoas que não tem que ter a necessidade de estar presa ali assistindo tudo. A novela pode ter alguém que está cozinhando e está acompanhando a novela meio que ouvindo, de vez em quando ela bate o olho na novela e assim por diante. Ou o cara que por exemplo, ele tem uma função de porteiro, e ele vai lá, abre o portão, não sei o quê, daqui a pouco ele ouve uma cena, ele corre lá, assiste a cena rapidinho, vai embora. Ele consegue acompanhar a novela ouvindo. Não é essencial eu estar preso à imagem. Os filmes em geral, não. O filme, se eu perco às vezes uma imagem, eu já não entendo mais o resto. Às vezes, tem série que é assim, né? Tem série que se eu perdi uma imagem, já era, eu não entendo mais nada, porque é uma imagem que mostrou uma sombra ou um objeto que vai conduzir a narrativa. E eu já não entendo mais nada. As novelas, em geral, não têm isso. As novelas, elas têm essa comunicação com as massas. É importante entender isso também.
Então, é muito importante para atores, diretores, para figurinistas, cenógrafos, para todo mundo entender que existe uma coisa chamada estilo e linguagem. Então, se você como ator, por exemplo, vai para fazer um teste, você tem que entender qual é o estilo que vai ser aquilo ali. Porque se é uma novela como é Meu Pedacinho de Chão, aquela novela que é super colorida, super imagética, super teatral, e você chega lá naturalista, você não vai pegar o papel. Porque é uma novela que... Olá! O que você está fazendo aqui? Eu quero que você vá plantar batatas. É um negócio aqui. Existe uma caricatura, uma caracterização dos personagens, dos cenários e tudo mais. Por quê? Porque esse é o estilo da novela. Essa é a linguagem escolhida para dar o tom à novela. E tudo gira em cima desse tom. Se eu vou, por exemplo, fazer uma Malhação, a novela Malhação da Globo, já é o contrário. É quase que sem atuação, sem personagem. São as pessoas aqui agora. Parece até um reality. A ideia é parecer um pouco um reality show. De jovens, ali, na escola, na academia, no barzinho, aqui agora. É muito naturalista. Então, se você chega tentando fazer uma caracterização, você não vai pegar também esse papel. Falei de da mesma emissora, fazendo duas novelas completamente diferentes. Você pode falar de outros exemplos? Vamos pro cima. Quem já assistiu Alto da Compadecida, maravilhoso, do Guel Arraes, que é uma adaptação do teatro. O filme é completamente diferente da peça, inclusive. Quer dizer, não é completamente diferente. Ele é diferente. Tem, por exemplo, o Palhaço, que é da peça que não tem no filme, e tem alguns núcleos do filme que não existem na peça. Para quem já leu a peça sabe o que eu estou falando. Então, são obras um pouco diferentes. Mas elas são essencialmente a mesma coisa. O filme é maravilhoso. E o que tem no filme? Se você vê, por exemplo, todos os personagens são um pouco mais caricatos, eles são mais carregados, eles são mais teatrais, apesar de ser cinema. O João Grilo, então, que o Matheus Chegali faz maravilhosamente bem, o Celton Mello faz o Chicó também muito bem, todos os personagens estão maravilhosos. Eles são caricatos, caricaturizados. Eles são carregados ali com uma voz, como é o que o Nanini faz, eu esqueci o nome dele. O que o Nanini faz tem uma voz também, tem um negócio ali, um olho que ele coloca. Tem toda uma composição do personagem. Agora, se você pega um filme, por exemplo, como... tentando pegar um brasileiro aqui também. Tropa de Elite, pronto. Um filme... Lembrei do Tropa de Elite. O Tropa de Elite, ele é completamente naturalista e mais. Ele tenta ser realista. Mostrar como é de verdade. Tanto é que ele trabalhou com muitos com não atores também. Tem alguns que trabalharam mais, né? Como o próprio Cidade de Deus, etc. Mas usando Tropa de Elite de exemplo, ele tenta passar a ideia de que é quase um documentário o negócio. Ainda que a gente saiba que é uma ficção, e que foi feito como ficção, e tenha momentos que são bem ficção. Mas em alguns momentos ele tenta passar a ideia de que a gente está acompanhando quase um documentário. A que faz a dona do cachorro é maravilhosa. A do Alto da Compadecida, né? Tudo é maravilhoso nesse filme. Esse filme se não é o meu preferido, é um dos meus preferidos de cinema nacional. Eu adoro Alto da Compadecida, é gênio. Mas vocês entenderam como aqui eu já citei, no mesmo veículo, cinema, duas linguagens completamente diferentes? Olha que interessante. Eu podia até mostrar algumas aqui para vocês, mas aí eu vou acabar gastando um tempo. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube. Tem algumas coisas perdidas aí, mas, por exemplo, tem um negócio chamado Showreel, que é um apanhado de cenas minhas, em que tem várias coisinhas que eu fiz. E tem algumas que são muito diferentes. Por exemplo, tem uma novela Verão 90 que eu gravei, em que ela é uma novela mais caliente. Ela é uma novela em que trabalha a comicidade melodramática. Tem a Cláudia Raia fazendo um papel grande, a Isabelle Drummond também fazendo uma cena lá, essa mocinha ingênua e tudo mais. E eu entro lá para fazer um dos assistentes de direção desse programa, e é bem essa cena. E tem, antes disso, por exemplo, tem a novela que eu fiz, Éramos Seis, em que tem a Glória e o Cássio Gabos fazendo uma cena e a nossa fala é toda aqui.
ela é um tom dramático, mas ela é completamente naturalista e é tudo muito suave. É uma novela em que até a fotografia tentou ir para o cinema. É uma fotografia bonita, é uma novela trabalhada na questão estética, no tom dela. Ela é mista. E ela traz para esse grave da novela, mais ou menos o que eu estou querendo chegar. Tem perguntas aí, galera? Se não tiver perguntas, eu vou avançando, hein? Então, a gente já pode tirar algumas bases que são comuns a alguns veículos, né? Por exemplo, o teatro é uma peça teatral, ela é chamada de dramaturgia por quê? Dramaturgia, é escrita da ação. Então o teatro é uma arte cênica que trabalha com a ação. Diferente, por exemplo, da locução, do narrador, do dublador, que eles trabalham com a ideia da voz, da atuação através da voz. O ator cênico, ele trabalha com a cena, utilizando a cena, com a ação, a dramaturgia. Ainda que possa ser uma peça que você faz parado, mas a ideia de que uma ação ali está acontecendo, ainda que seja uma ação interna, aí vem os teatros mais desconstruídos, né? Mas, em geral, esse é o princípio da coisa. E essa mesma ideia da dramaturgia, da escrita da ação, é trazida para os outros veículos. Mas a televisão, quando começou, ela bebia muito da ideia do teatro filmado. Era um teatro que era filmado. Existiam peças sendo feitas na televisão. Era muito interessante. Depois que foi se transformando na linguagem que a gente conhece hoje. E chegou um momento também que existia a famosa radionovela. E a radionovela, ela era um tom bem acima. Melodramático. Porque era o tom do rádio que veio com essa ideia de que com a voz eu tenho que contar toda essa história. Lembrando que a nossa escola de interpretação originária é Portugal. A interpretação brasileira, existe até alguns espetáculos que falam sobre isso, até 1900 e pouquinho, 1920, por aí, a gente ainda tinha uma ideia dessa arte representada portuguesa. Alguns atores, inclusive, representavam em português, de Portugal, não de português brasileiro, com sotaque. Existiam esses atores que eram... no dia a dia eles falavam normal e em cena faziam com português de Portugal. Existia essa classe desses atores. Aos poucos que a gente foi ganhando uma brasilidade, tanto nos textos dramatúrgicos, quanto nos palcos e assim por diante. Mas a radionovela, ela bebeu muito dessa fonte. Demais. Então, olha só essa transformação. Mas imagina vocês que hoje eu resolvo fazer um texto de 1900, por exemplo, 1910. Será que não é legal eu brincar com essa linguagem em cena? Eu fazer uma coisa assim, melodramática e representada, brincando com os sotaques e uma interpretação? Isso não pode servir a meu favor como um estilo que eu estou utilizando em cena? Claro que pode. Isso é um luxo. Isso é um prêmio. Se eu pego uma peça assim, eu só trago aqui para o naturalismo exacerbado, que é o que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, totalmente coloquial, talvez essa peça perca todas as suas características mais interessantes. Agora, isso tem que ser compreendido como uma linguagem, como um estilo, e integrar a obra e o meu conceito. Claro que eu posso mudar, fazer variações, adaptar também, caso seja interessante para mim. Jefferson botou assim, verdade, a dramaturgia da TV começou com os teleteatros. Depois tudo mudou quando criaram o videotape e surgiram as novelas que conhecemos hoje. Ótimo. Então, assim, eu posso pegar uma peça de hoje e fazer com uma estilização antiga, se eu quiser. Eu posso pegar um filme, vamos ver um filme aqui recente, por exemplo. Vamos dizer que... Vamos fazer uma loucura aqui. Vamos falar do Tropa de Elite. Vamos dizer que eu quero fazer uma sátira. Ou seja, uma adaptação cômica do Tropa de Elite. Só que nessa sátira, eu quero fazer uma coisa homenageando Charlie Chaplin, por exemplo. Uma coisa meio
clown do cinema, um palhaço do cinema. Então eu vou fazer um filme preto e branco, com um corpo muito presente, mudo, mas que eu vou contar a mesma história do Tropa de Elite. Vai ter tiro, vai ter alguém falando cadê o baiano, né? Aí aparece lá, cadê o baiano? O cara tá aqui meia hora. Aí aparece, cadê o baiano? Não sei. Por quê? Porque isso está servindo como elemento do conceito dessa obra que eu estou criando para essa sátira, para essa comédia que eu resolvi criar. E o contrário também é possível. Eu posso pegar hoje uma obra do Charlie Chaplin, colocar nela fala, trazer para o naturalismo e contar a mesma história. É desafiador? Com certeza. O cara era um gênio, né? Mas é possível? Com certeza. Também com certeza. E aí pro ator, qual que é a grande questão? O que é o grande trunfo pro ator? Essa questão das linguagens e dos estilos. É entender em que não só eu tenho que saber onde é que eu estou entrando em cada trabalho que eu vou, para que eu consiga pisar na linguagem certa, no estilo certo, e tá fazendo harmonia com esse todo, como também eu posso criar proposições a partir de espetáculos, de filmes, de qualquer criação artística que eu vá fazer, inspirado nessas diferentes linguagens. Na música, por exemplo, a gente tem muito clareza nisso. Imagina que você vai, por exemplo, assistir uma orquestra tocar uma música clássica. Você sabe que aquilo ali tem toda uma atmosfera, uma ambientação, toda uma história para que aquela música clássica ali aconteça. Tem os instrumentos. Se você vai para um baile funk, é completamente diferente. Mas, por mais que o baile funk seja um movimento mais recente do que a música clássica, do que as orquestras e tudo mais, isso não invalida a música clássica. São coisas diferentes, para momentos diferentes, para funções diferentes, para tons diferentes. Talvez se você colocar uma música clássica no final de uma festa, numa boate, não seja tão bem recepcionado. Um funk talvez seja. Talvez se você colocar o funk em alguns territórios mais, não sei, alguns territórios mais eruditos, uma coisa assim, talvez ele não seja tão bem recepcionado. Depende, né? Sempre depende. Talvez a música clássica já seja, por exemplo, música de elevador, né? Você bota a música clássica como música ambiente, de elevador, de livraria. Às vezes a pessoa quase não percebe. Você bota um funk, isso já é muito marcante. Então são tons diferentes, são estilos diferentes. Estilo, galera. Então, com essa mesma ideia, se eu construo um estilo muito intenso de personagem, como é o caso que eu falei do Tartufo, da montagem lá do Bruce Gomlevski, que eu tenho um estilo gritante de uma linguagem, uma coisa mais expressionista, isso está servindo a uma obra. E você, como ator, não só tem que ter a habilidade de estar tocando essa nota aqui nesse estilo, esses instrumentos nesse estilo. Que instrumento que é? O seu corpo, a sua voz, a sua interpretação, o seu emocional. Tem uma frase que eu falo muito, que é que o ator, ele é como um vulcão, né? Quem tá vendo assim de longe, pode estar vendo tanto uma tranquila montanha, pode estar vendo o inferno transbordante ali. Mas por dentro, o magma tem que estar sempre ativo ali, borbulhante. O que significa isso? Essa frase, essa brincadeira, essa metáfora que eu uso muito. Significa que o ator, o emocional, a verdade cênica dele, a vida interior, a história do personagem, sempre está presente. Sempre. O que vai mudar é como que eu estou comunicando ela. E aí entra os estilos da linguagem. Eu posso estar fazendo um cinema muito naturalista, em que eu estou parecendo uma tranquila montanha, em que as coisas acontecem mais internamente. Então eu estou com ódio de você,
Mas eu tô comunicando ódio assim, bem pequeno. E daqui a pouco, quando a câmera aproxima, de repente a câmera vai aproximar, e talvez esse ódio signifique um pouco mais. Com a câmera mais longe, talvez ele não signifique tanto. Agora, se eu estou, por exemplo, fazendo um teatro físico, expressionista, o Tartufo, se eu tô, e eu não tenho nem fala, é mudo. É físico, expressionista, carregado de maquiagem, de figurino, teatral. De repente o meu ódio pode ser... E isso aqui não é melhor nem pior do que o que eu fiz antes. Não é mais atual ou obsoleto. São opções. Aí que é o charme da coisa. Quando a gente entende que o estilo de novela mexicana, por exemplo, bem melodramático, não é ruim. Ele é uma opção. Ele é um estilo. Pode ter gente que não gosta. Pode ter ator ruim lá, assim como pode ter ator ruim fazendo um cinema hollywoodiano, que a gente tem muito como uma referência de excelência de interpretação. Ator ruim ou ator bom pode estar em qualquer lugar, em qualquer veículo, em qualquer função. Em qualquer função não, em qualquer estilo. Mas quando a gente começa a entender que tudo isso são opções, tanto dos criadores, né, o autor, o diretor e assim por diante, quanto do ator, aí sim a gente entende que nós, como atores, temos uma caixa de ferramenta gigantesca para que a gente escolha e trabalhe com diferentes possibilidades. Eu posso ter um personagem que trabalha com máscara facial, e eu posso ter um personagem que ele não mexe com a minha musculatura. Ele trabalha só com as questões interiores, o tempo todo. Só com o emocional. E o olhar comunica tudo. Ou no máximo como muito cinema contemporâneo trabalha com essa ideia, que a gente chama de rosto limpo, ou limpeza de expressão. Tudo isso são opções, são estilos, são linguagens. E aí, quando a gente junta todo esse papo aqui que eu tô trazendo de linguagem, de estilo, de opções, com o papo que eu trouxe antes de veículos, olha que mundo de possibilidades que tem para os atores. Isso é um trunfo quando a gente fica... Quando os atores que estão começando, por exemplo, veem algumas coisas que eles não conseguem fazer. E às vezes dá um desespero. Não precisa ter desespero. Entende que tem um mundo gigantesco do lado de coisas que vocês com certeza já conseguem fazer. E se vocês têm interesse em aumentar esse leque para essas coisas que vocês também não sabem fazer, é só estudar, praticar, e se aprimorar para ter um leque de coisas. Para aumentar cada vez mais esse leque de possibilidades, certo? Então, tô vendo aqui vocês falando, deixa eu ver. Tá. Então deu pra entender essa noção de que nós temos esse mundo de possibilidades e que não adianta pegar uma obra e dizer, essa obra é isso. É isso o quê? Quando o autor escreveu, acabou o papel dele ali. Aí vem o papel do diretor para dizer, a partir dessa obra, qual é a concepção dele? O que a gente vai fazer? Qual é a minha visão dessa obra? Aí quando o diretor diz isso, aí vem o papel do ator. Dizer, beleza, esse texto, sob essa visão do diretor, essa agora é a minha visão do meu personagem. Então já chegou num funil que já é muito diferente do que o autor escreveu. E ainda tem o público. Então tem essa linguagem que a gente chama os dramaturgos. Né? Tem o primeiro, que é o autor, que ele escreveu o texto. Aí tem o diretor, que ele, a partir desse texto, ele criou a visão dele sobre esse texto. Como ele quer contar esse Romeu e Julieta. Aí tem o ator, que vai fazer o Romeu. E ele diz, beleza, esse texto aqui do Shakespeare, Romeu e Julieta, sob essa visão desse diretor aqui, de como que ele vai querer dizer, contar essa obra, fazer essa obra, eu tenho o Romeu para fazer.
dentro dessa ótica aqui, o meu Romeu, eu vejo ele dessa maneira, desse jeito, por conta dessas histórias. Opa, então eu já estou sendo o quarto autor, o quarto dramaturgo disso que chegou aqui. E depois tem um público que vai assistir e falar, e eu vi isso. O outro diz, eu vi isso. Pra mim, eu vi dessa maneira. Pra mim, bateu desse jeito. Porque a obra final, ela acontece pro espectador. E o mais legal é quando a gente não entrega tudo. A gente explica o que precisa ser explicado, mas a gente deixa algumas coisas na poesia. Ou seja, para o próprio espectador construir uma parte dessa arquitetura dessa obra. Porque se a gente constrói tudo, a gente está esfregando na cara do espectador e não deixando que ele construa uma parte da obra junto conosco. Então é muito legal que tenha pedaços, lacunas dessa obra em que o público vai, pô, eu acho que é isso, mas pode ser isso, de repente isso. Ai, o que foi? Para mim foi isso. O público preenche essas lacunas. E ele passa a ser o quarto dramaturgo, o quarto autor. As grandes obras funcionam assim. Alana, a forma de interpretar do teatro musical muda para um teatro não musical? Depende. Depende. Qual teatro musical? Teatro musical, a única coisa que é inerente ao teatro musical, que é diferente ao teatro, é que tem música. A música é uma base dramatúrgica dele. Agora, o estilo do teatro musical pode ser tão variado quanto de qualquer linguagem. Mas eu vejo muito aquele teatro musical em que, na verdade, parece que são cantores que atuam. É porque é uma roupagem que alguns diretores brasileiros importaram da Broadway. Mas mesmo na Broadway, tem alguns espetáculos que você vai assistir que eles são viscerais. Teatro musical. Quer ver um exemplo no cinema? Os Miseráveis. Com Hugh Jackman, Anne Hathaway. Só tem elencaço. O elenco inteiro é incrível. Assiste Os Miseráveis. É um teatro musical filmado, ou seja, na verdade é cinema musical, um filme musical. Que veio da ideia do teatro musical que foi feito, né? Existe a peça da Broadway também, dos Miseráveis, que na verdade é uma obra, um romance, Victor Hugo. E quando você vê o filme, você vê o Hugh Jackman, tem uma cena do Hugh Jackman cantando quando ele sai da prisão, em que ele não tá fazendo aquela coisa representada em que a gente costuma ver das peças da Broadway, importadas da Broadway. Ele faz uma coisa visceral, que por acaso, em vez dele dizer, por exemplo, bom dia, ele diz, bom dia! Sabe? Ele só... O que tá mudando é a melodia. Não significa que ele não tá engajado emocionalmente com aquela coisa. Não significa que ele não tá naturalista naquela coisa. Agora, Vitor, mas eu vejo muito um teatro representado no teatro musical. É a escolha. É um estilo que funciona. É um estilo que vende. É um estilo que encaixa bem numa roupagem, principalmente de cantores que atuam. Porque quando o cara é ator mesmo, um ator que veio do teatro e tal, e ele vai pro teatro musical, geralmente ele faz umas coisas mais intensas, mais interessantes, compostas à obra. Ele botou, haja coração a primeira vez, achei que estava tudo errado. Só agora com ela reprisada que tomei consciência da propositalidade dos exageros, tanto no roteiro quanto nos personagens, gosto. A novela, né, eu cheguei a fazer uma participação dessa novela, mas eu não assisti, então eu não me lembro direito, mas ela tinha um tom acima também, né? Às vezes, tem erros também, tá, gente? Tem pessoas que erram, tem pessoas que tomam escolhas ruins, elas tomam decisões conscientes, porém, acaba sendo ruim. Isso acontece. Isso em qualquer lugar, no teatro, televisão, cinema, publicidade, em qualquer lugar. Na web, né? Mas existe também um público que frequenta pouco variações artísticas. O público, às vezes, está muito preso à novela. Aí ele vai num teatro que é muito diferente, aí ele fala, é teatrão. Ou o contrário, o público é muito de teatro, ele vai assistir a novela e fala, novela. Ou cinema, né? O que está quebrando um pouco isso é o streaming, né? Netflix, Prime Video, assim por diante. Por quê? Porque é muito diversificado. Você vê uma coisa muito novelística, do lado tem um filme, do outro tem uma série, um seriado, uma comédia, um stand-up, uma peça filmada.
tem uma pluralidade ali de estilos, de linguagem, de opções, em que você começa a ter uma formação cultural dentro dessa ideia de universo de possibilidades de comunicação, do como eu estou fazendo. Inclusive tem filmes que quebram a quarta parede para a câmera e faz tipo um confessionário para a câmera. Nossa, esse meu cabelo tá... Eu usei um creme muito louco aqui e deixei ele solto, ele tá... Resolveram prender, mas beleza. Perguntas, galera? Vocês estão muito quietinhos hoje, tá todo mundo meio tímido. Ninguém tem pergunta? Deixa eu ver aqui. Se ninguém tem pergunta, a gente vai conduzindo para o encerramento, hein? Tá todo mundo tranquilo, todo mundo já pescou tudo, já tirou as dúvidas. Beleza. Deu para entender, então, essa questão do que são esses veículos, que são onde são veiculadas essas obras, de como isso tudo são mercados para o artista trabalhar, tudo isso são possibilidades, e cada um tem as suas características, eu falei várias delas, né, mas certamente tem mais características também, que eventualmente possam ser mais relevantes para alguns, para outros. Eu citei as que eu considero as principais características, o que faz com que as pessoas que têm consciência sobre elas estejam mais preparadas para trabalhar nesses veículos, né? Na novela, no cinema, na televisão, na web, no teatro, no streaming. E falei sobre as linguagens, que para mim é uma coisa muito importante, porque eu vejo muitos profissionais até que já têm anos de carreira, eles presos à ideia de que existe um jeito certo de ser ator, um jeito certo de interpretar, uma forma correta. Isso não existe. Não existe. O que existe são possibilidades e escolhas. Os desejos, as afinidades. Eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. E aí, quando você entende em que cada veículo desse existe esse universo inteiro de possibilidades, opa, isso é exponencial, né? Na televisão tem todo o universo de possibilidades. No teatro tem todo o universo de possibilidades. No veículo... E aí eu dei alguns exemplos aqui para tirar essa ideia de que o teatro é arte grande e o cinema é arte pequenininha. Eu acabei de provar por A mais B de que não existe isso, né? A gente tem um cinema, por exemplo, muito teatral, como é o Auto da Compadecida, e podemos ter peças muito cinematográficas, como algumas obras do próprio Tennessee Williams, que são praticamente um cinema no palco. Então, tudo depende. Depende de muitas coisas. Principalmente da escolha. E de como eu quero melhor comunicar dessa obra. Isso é muito legal. E o ator, ele tendo esse entendimento, ele surfa nessas ondas todas aí e brinca, vira um playground para ele se divertir e fazer tudo que ele quiser. É maravilhoso. Inclusive para criar coisas próprias, personagens próprios, assim por diante, né? Ser um criador também. Surgiram perguntas aqui, vamos lá. Geralmente somos muito presos à ideia de que tal veículo é melhor ou pior que outro, mas a questão real não é o que é melhor ou pior, mas o que funciona melhor em cada veículo. Eu não diria que é o que funciona melhor em cada veículo. Eu acho que é o que funciona melhor em cada obra. Porque todas as linguagens cabem a todos os veículos. O que vai definir é a obra. Certo? Igual eu estava falando agora. O CIS está produzindo web teatro no momento? Antônio perguntou. Não. Web teatro não. Eu estou fazendo web teatro com uma outra companhia que eu faço parte. O Ciro está produzindo filmes
E teatro, teatro mesmo. Por enquanto ele está fazendo umas pesquisas em teatro, teatro presencial. E fazendo muita coisa audiovisual. Mas o web teatro especificamente a gente não está fazendo nesse momento por alguns motivos. A gente está estudando, pesquisando, se alimentando, exercitando, mas não estamos preparando para apresentar nada de web teatro, não. No momento não. Mas eu estreio dia 6 agora uma peça minha. Tem divulgação rolando aí, depois vocês procurem lá na minha rede social, que eu vou estrear um espetáculo online dia 6 de março agora. Base é a mesma ideia, mas existe o estilo que é escolhido para cada uma, né? Foi como eu disse, na própria novela, a mesma emissora, por exemplo, a Globo, ela existe vários estilos e várias linguagens diferentes nela mesma. A novela das 6 é diferente da novela das 9. Completamente. Você assiste Malhação e você assiste, por exemplo, como eu disse, sei lá, Meu Pedacinho de Chão, ou Órfãos da Terra, ou, sei lá, qualquer uma dessas novelas da Globo, elas são muito diferentes entre si. E o ator, quando vai fazer um teste para uma novela dessa, ele tem que entender isso. Ele tem que entender, se eu estou indo fazer uma novela que é mais caracterizada, ela é uma novela mais carregada teatralmente, o que a gente chama de teatral, né? Ela tem mais expressividade. Ele tem que chegar nessa linguagem também. Se é uma novela completamente coloquial, meio malhação, assim, que quase não tem um estilo, quase não atores, ele tem que chegar aqui também, batendo um papo. Eu tô aqui batendo um papo. Só aí, eu já tô falando tudo isso de novela, só que são estilos diferentes dentro dela. O berço melodramático é uma coisa. Como isso vai ser efetuado hoje em dia é outra, né? Certo? Deu pra entender? Não sei se eu respondi, acho que eu respondi, né? A novela mexicana, por exemplo, essas que a gente está acostumado, ela continua tendo o estilo melodramático. Ela é um estilo mais naturalista. Ainda que o veículo da novela tem uma base melodramática. A ideia é essa. Mas não significa que você vai fazer um melodrama em todas as novelas que você for fazer, de maneira nenhuma. Quer ver uma que é um pouco mais melodramática? As novelas bíblicas da Record são mais melodramáticas. Tem uma coisa mais sofrida, mais exagerada. Porque é o tom, é a maneira de comunicar essas novelas. E isso é proposital. A Record, ela se diferencia da Globo nesse aspecto. Elas não são concorrentes tanto nesses estilos, nessas linguagens. Tudo isso que eu estou dizendo também, sem dúvida, pode ter pessoas que têm visões diferentes sobre isso, porque elas são diferenças sutis e são análises. Então pode ter pessoa que acha uma coisa mais naturalista, outra mais melodramática, né? Tem algumas que são mais óbvias, mas tem algumas que são muito sutis. E aí cabe a interpretação da pessoa, a visão dela sobre a coisa, né? O que é legal não é tanto categorizar. Isso aí fica para quem for escrever uma crítica, uma resenha, para quem for ser acadêmico dessa questão. Para nós artistas, o mais importante é entender as possibilidades e saber entrar nesses tons ou criar eles e entender esse universo de possibilidades. E o quão legal é ter essa variedade e poder brincar com tudo isso. Isso que é o interessante para os artistas e para os técnicos também. Abraão colocou, são produtos e cada um tem o seu estilo. E o horário influencia nisso. Sim, sem dúvida. O horário influencia no caso da televisão. No streaming não tem horário. Mas no streaming tem vários produtos, cada um com seu estilo também. O que vai influenciar ali é a escolha. O público tem a escolha na mão. Né? Galera, é isso. Se não tem perguntas, vamos encerrar por hoje. Foi ótimo bater um papo aqui com vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha sido rico de alguma maneira. Se tiver alguma coisa que eu falei que vocês não concordam, pode ir lançando aí, que eu adoro ter esses tipos de diálogos e debates para a gente construir em cima esses pensamentos todos, que são pensamentos que estão sendo compartilhados, lógico. Nada do que eu falei aqui são verdades, são tudo trocas, pensamentos e experiências minhas
ao longo do que eu já venho feito, trabalhado, vivenciado e tudo mais. Então sempre está aberto a ser atualizado e ser repensado, sem dúvida, tudo, né? Tudo é uma obra aberta, a vida é uma obra aberta. Manda para mim, a gente vai continuar pensando e trabalhando em cima. Peraí que parece que travou. Aí, voltou. Amanhã temos, às 8 horas, para quem inscreveu pelo Google Meet, o treinamento técnica de atuação para câmera, que vai ser muito legal. Na sexta-feira, a gente encerra a semana de investigação artística com o aulão como fazer uma investigação artística. Bem legal. E aí no sábado a gente vai ter um plus, um adicional, que é de 9 às 11. Vamos ter um aulão de teatro com o Zé Carlos Moreno, não vai ser comigo. E aí na semana que vem a gente volta com o treinamento Chakras do Ator na terça e na quinta, 4 módulozinhos enxugados. Tá aberto ainda quem quiser se inscrever. O aulão do Zé Carlos também tá aberto ainda. Tá bom, gente? É isso. Boa noite a todos. Um beijo grande. Me despeço aqui. E a gente vai se falando e viva a arte. Vamos fazer arte. Valeu, gente. Beijão.